Nessa aula, a gente vai falar sobre um ponto que define toda a estrutura da incorporação, o tipo de condomínio. Antes de qualquer cálculo, de qualquer preenchimento da planilha, é fundamental entender qual é o enquadramento correto do seu empreendimento. Essa definição, ela sempre vem antes de tudo. Um erro muito comum é tratar empreendimentos diferentes como se fossem todos iguais. Cada tipo de condomínio muda o cálculo das áreas, a fração ideal, a divisão das áreas comuns e os documentos exigidos. Quando esse enquadramento é feito errado lá no início, todo o restante fica comprometido. De forma prática, a gente trabalha, na maioria dos casos, com 4 tipos principais de condomínio. São eles: o condomínio edilício de edifícios, o condomínio de casas, as casas geminadas e os condomínios de lotes. Agora eu vou explicar cada um deles e mostrar o que muda em termos de cálculo e documentação. Vamos começar aí pelo condomínio edilício, que é o caso mais comum de edifícios residenciais ou mistos. Nele, nós temos unidades autônomas sobrepostas e áreas comuns compartilhadas. Aqui, os pontos críticos são o cálculo correto das áreas, a definição da fração ideal e a distinção entre áreas comuns proporcionais e não proporcionais. Qualquer erro aqui, nessa etapa, impacta diretamente o valor final das unidades. O segundo é o condomínio de casas. Nele, as unidades são todas horizontais, mas ainda assim nós estamos falando de um condomínio edilício. Aqui, o cuidado principal está em definir corretamente as áreas privativas, identificar as áreas comuns internas e entender como essas áreas entram na divisão. Apesar de parecer mais simples, é um tipo de condomínio que gera muitos erros de interpretação. O terceiro são as casas geminadas. As casas geminadas, elas costumam gerar bastante dúvida. Nem sempre o fato de as casas serem geminadas significa automaticamente que estamos diante de um condomínio tradicional. É preciso avaliar a forma de implantação, se existem ou não as áreas comuns e qual é o regime jurídico adotado. Essa definição influencia diretamente como a planilha será alimentada. E por fim, tem o condomínio de lotes. E nele a lógica muda completamente. Aqui as unidades autônomas, elas são os lotes e não as edificações. E isso muda completamente o cálculo. A fração ideal, ela se comporta de uma outra forma. As áreas comuns, elas têm um peso diferente e o foco está no parcelamento, não na edificação. Tratar um condomínio de lotes como se fosse um edifício é um erro conceitual grave. O tipo de condomínio escolhido, ele impacta diretamente os documentos da incorporação, impacta o memorial de incorporação, a instituição de condomínio e a convenção. Por isso, não existe cálculo isolado. Projeto, números e documentação caminham sempre juntos e alinhados. O Incorpora Pro, ele foi estruturado justamente para se adaptar a diferentes tipos de empreendimentos. Mas, para que o sistema funcione corretamente, você precisa definir logo no início qual é o tipo de condomínio que está sendo analisado. Essa escolha, ela direciona todo o preenchimento da planilha.